Olá, empreendedor! Bem-vindo ao canal do Grupo RL. Vamos discutir nos próximos vídeos sobre a Lei da Liberdade Econômica. É a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. É um conjunto de normas muito importante e recente que está em voga e que trata sobre o direito de empreender aqui no Brasil. O empreendedorismo no Brasil é uma seara extremamente importante. Estamos no país com o maior índice de empreendedorismo do planeta e, infelizmente, o maior índice de mortandade empresarial também. Nós vamos discutir o aspecto legal, lei da liberdade econômica, e o bacana é que vocês vão poder postar perguntas aqui embaixo e vamos responder todas as perguntas. E se alguma pergunta for muito relevante, vai ser um prazer trazer ela aqui para o próximo vídeo. Eu sou o Tupã Lisboa, eu sou especialista em microempresas e empresas de pequeno porte e sou o diretor do Grupo RL. Olá, empreendedor! Vamos começar falando hoje do que trata a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Essa declaração ela surgiu de uma norma regulamentadora do Comitê Gestor do Simples Nacional. Isso há bastante tempo, para conseguir trazer facilidade para os microempreendedores individuais, aqueles que são atendidos pela Lei 123 de 2006. A Lei 123 de 2006 ela não trata apenas do microempreendedor individual, mas ela trata também de microempresas e empresas de pequeno porte. Para quem não sabe, as microempresas e empresas de pequeno porte são aquelas empresas que têm direito a tratamento diferenciado e favorecido no âmbito do poder público. E essa lei é tão importante, ela é tão significativa, que as micro e pequenas empresas passam a ter tratamento diferenciado, inclusive no âmbito jurídico, podendo acessar determinadas instâncias sem precisar arcar com a custa judicial do Estado ou da Justiça Federal. E assim, existe um comparativo aí muito importante antes da gente falar da Lei da Liberdade Econômica. A Lei 123 de 2006, ela dá o tratamento diferenciado e favorecido àquelas empresas que se enquadram como empresas de pequeno porte ou microempresas. Segundo o estudo do Sebrae, mais de 90% das empresas do Brasil são microempresas e empresas de pequeno porte. Então veja só, é uma lei tão relevante que ela diz que 90% das empresas ou mais deve ter tratamento favorecido e diferenciado. E quando eu vou falar de tratamento facilitado, são tratamentos diferentes da lei das SA ou aquele tratamento previsto no Código Civil, que é a norma geral. A lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, ela surgiu dessa norma regulamentadora que atendeu a uma necessidade da Lei Complementar 123 de 2006, que atende esse pessoal da microempresa, empresa de pequeno porte. É um super abraço para o microempreendedor individual que já vinha e vem até hoje com o certificado de microempreendedor individual. E antes da publicação da medida provisória 881 de 2019, o alvará de funcionamento era um terror, né? Era muito preocupante para o microempreendedor para ele conseguir trabalhar, porque ele ficava ali à disposição de normas muito específicas da municipalidade. E a norma regulamentadora em questão do Comitê Gestor do Simples Nacional, em conjunto com o certificado de microempreendedor, já garantia que essas empresas menores, as microempresas, empresas de pequeno porte, principalmente o microempreendedor individual que tem o certificado de microempreendedor individual, já pudesse começar suas atividades imediatamente após o ato de registro. E como isso acontecia? Aos microempreendedores individuais, o certificado de microempreendedor já tinha força de alvará provisório pelo prazo de 180 dias. E se a municipalidade não exercesse a fiscalização nesse prazo, o certificado se converte em alvará definitivo. Olha que legal, uma facilidade fundamental para o empreendedorismo brasileiro que sofreu uma taxa de mortandade muito grande. Já as microempresas e empresas de pequeno porte, elas tinham o direito de um alvará provisório imediatamente após o ato de registro. Então a municipalidade deveria, tecnicamente, emitir um documento de funcionamento provisório e, na vigência desse documento, a municipalidade exerce a fiscalização
e ver se pode atuar naquele lugar, se atende à norma de zoneamento, a norma sanitária ou qualquer outra norma típica da municipalidade. Momento em que o empresário poderia ser advertido ou sancionado para corrigir o seu empreendimento, ou a municipalidade, vendo que tudo estava funcionando a contento, emitiu o alvará de funcionamento definitivo. Tecnicamente era assim que acontecia. Na prática, em quase todas as cidades do país, não era assim que acontecia. A municipalidade negava o alvará provisório e segurava o procedimento até sair o alvará definitivo. Só que esse escritório tem uma coleção de casos como esse. O caso mais icônico é o do Alexandre Rogi, que eu vou colocar o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar, que, como tantos outros, teve que ir para o Poder Judiciário para conseguir trabalhar, ter a devolução do material, porque prática natural de alguns municípios era a apreensão de mercadoria, mesmo com a vigência da lei. Ou seja, os municípios, não são todos, tá? Muitos municípios, uma maioria incontável, trabalhava a contrassenso da norma regulamentadora do Comitê Gestor do Simples Nacional, da Lei Complementar 123 de 2006, e é muito importante destacar que alguns municípios, como o município de Teresópolis, tinha lei própria que determinava a expedição do alvará provisório, mas nunca expediram o alvará provisório na vigência dessa lei. Ante a esse descumprimento contumaz da municipalidade, o governo federal editou a medida provisória 881, que traz o benefício da liberdade econômica, que também abre brecha para uma discussão jurídica imensa, e eu vou ficar muito feliz de responder aí algum questionamento de um advogado, talvez um juiz, como já fui questionado em outras ocasiões, mas ele abre uma brecha muito grande porque algumas normas são típicas da municipalidade e o governo federal não pode intervir. E a medida provisória 881 confrontou essa situação, né? E depois de muita análise, ela foi aprovada e se transformou na Lei 13.874, que foi publicado agora no dia 20 de setembro e entrou em vigor em toto a partir do dia da publicação. Então vamos falar um pouco sobre a Lei da Liberdade Econômica, que para nós empreendedores e para os futuros empreendedores significa a verdadeira esperança da independência econômica. Hoje a gente vai falar somente sobre o primeiro capítulo da Lei da Liberdade Econômica, porque no próximo vídeo, que essa empresa vai publicar na semana que vem, nós já vamos abordar o segundo capítulo, que é tão importante que com certeza vai ser dividido em mais de um vídeo, né? Então, só para a gente falar a mesma língua, o primeiro artigo da Lei 13.874, que se manteve o texto original da medida provisória 881, ele institui ali a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, tá? E estabelece normas importantíssimas garantindo a proteção da livre iniciativa. E quando essa lei fala da livre iniciativa, ela não está falando daquele ímpeto desenfreado de abrir uma empresa. A livre iniciativa, para quem não sabe, é um princípio jurídico da mais alta importância para nós brasileiros que pretendemos empreender. E quando eu falo nós brasileiros, eu lembro do comentário do início do vídeo que o Brasil é o maior país empreendedor do planeta. E o princípio da livre iniciativa protege justamente a nós. O que esse princípio quer dizer, afinal de contas? De uma forma muito resumida e muito objetiva, o princípio da livre iniciativa diz que qualquer pessoa capaz de empreender tem o direito de empreender. E nesse sentido, se é direito de um cidadão, é obrigação da outra parte, nesse caso do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. E o que eu entendo por cidadão capaz? É aquele cidadão que estudou e se capacitou para exercer determinada atividade. E aí eu posso citar como exemplo para esclarecer o advogado que faz faculdade para isso. Você não pode postular de toda forma se não for advogado. O contador que faz faculdade, ele se capacitou para as atividades contábeis, dentre outros profissionais. Outras atividades, no entanto, você não precisa da capacitação técnica, basta que você seja capaz
E aí eu vou lembrar lá do Código Civil, que vai falar do cidadão capaz, o maior de 18, muito discutível, mas que esteja gozando plenamente da capacidade mental. Muito discutível porque existe uma lei, né, que vai esbarrar justamente na limitação do deficiente mental de ser empresário. Mas isso daí é um tema muito delicado para um outro vídeo. O foco aqui no nosso vídeo, quando eu falo de capacidade para exercer atividade econômica, ou é aquela capacidade de capacitação de graduação, especialização técnica, ou a capacidade civil para aquele caso do vendedor de roupa, o vendedor de biscoito amanteigado, de pipoca, mecânico, que não existe uma faculdade de mecânico, exceto as de engenharia mecânica. Mas veja, existe a capacidade técnica e a capacidade civil para você exercer alguma profissão. A costureira basta que tenha a capacidade civil para ela poder, da forma jurídica perfeita, fechar um negócio, prestar um serviço e ter a contraprestação em dinheiro. Então, o princípio da livre iniciativa vai tratar justamente desse direito do cidadão de poder empreender. E essa lei da liberdade econômica, ela ainda vai tratar de disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador nos termos da Constituição Federal. Outro fato muito importante é que o primeiro parágrafo do primeiro artigo da lei, ela já determina que o disposto nesta lei, a 13.874, que a interpretação das normas urbanísticas, empresariais, das juntas comerciais, dentre outras, as próximas normas e as normas já vigentes, devem observar o que está nesta lei para melhor interpretação e para que as próximas leis não trabalhem em contrassenso, o que é muito importante. Dessa forma, minimiza a possibilidade de você abrir um empreendimento, de você começar um empreendimento e ser obrigado a parar, porque a interpretação jurídica de uma norma pode prejudicar o empreendedor. Então, desde a publicação dessa norma, a interpretação dos textos das leis, no que tange à liberdade econômica, devem ser interpretados de acordo com o que está disposto nessa lei. O que traz para essa norma um viés de norma especial e não uma lei geral. Um aspecto muito polêmico da lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica é com relação à liberação de alvará de funcionamento. E eu vou deixar esse temperinho para o próximo vídeo. Mas para falarmos a mesma língua, eu vou lembrar o parágrafo 6º do artigo 1º, que ele já define logo, com um textinho só da redação, diz assim: para fins do disposto nesta lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, inscrição, permissão, o alvará, o cadastro, credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos. A lei ainda vai além, e os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação. Enfim, essa lei já define que qualquer tipo de ato público para liberação do exercício da atividade econômica, ou seja, o gozo do seu direito da livre iniciativa, já está definido ali nessa lei, e ele vai se submeter a essa lei. E a gente vai falar sobre a aplicação e a validade do alvará no próximo vídeo, tá? Lembrando aí, vale um estudo para quem quiser acompanhar os vídeos, tá? Do artigo 2º dessa lei. Ela traz ali 4 incisos muito importantes para nós conseguirmos falar a mesma língua nesse vídeo, tá? Tanto para você que já é empreendedor, para você que pretende empreender. Então o artigo 2º ele traz ali 4 incisos muito importantes. E diz assim: são princípios que norteiam o disposto nessa lei. Significa que toda interpretação dessa lei deve obedecer a esses princípios. Quais são os princípios? A liberdade como uma garantia no exercício da atividade econômica. Nada mais é do que o princípio da livre iniciativa e a garantia de que qualquer pessoa é livre para empreender, desde que o seu negócio não seja um negócio criminoso. Ou seja, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, aquelas atividades que estão lá no Código Penal, essas você não pode empreender naturalmente, mas as demais atividades que não são consideradas crime, você pode empreender, tá? Porque o princípio da livre iniciativa está aí para garantir.
E esse é um dos princípios que está ali no primeiro inciso do artigo 2º. O segundo trata da boa-fé do particular perante o poder público. Tá? Vamos estudar o que é boa-fé para falarmos a mesma língua, e o que no âmbito dessa lei ele está explicando que a boa-fé do particular perante o poder público, tudo aquilo que o particular declarar tem-se como verdade até que se prove o contrário. Isso para evitar que a municipalidade fique exigindo documentos que atrasem o seu empreendimento de começar a trabalhar, tipo comprovar rendimento, para saber se você pode ser do Simples, ou comprovante afins de sangue, dos comprovantes mais absurdos, né? Comprovante de afastamento da calçada. Tem município que exige isso. Então, você não precisa mais contratar um engenheiro para produzir provas. A boa-fé do particular, tá, perante o poder público, ou seja, aquilo que você alegar perante o poder público tem-se como verdade, até que se prove o contrário. Então, uma dica para você empreendedor: a partir desse momento e com o aceite do princípio da boa-fé, não minta para o poder público. Aliás, não minta para ninguém. Mas no âmbito dessa lei, tá? Quando você trata a boa-fé e há uma relação de confiança e o particular fere essa relação de confiança, as sanções são as mais graves, tá? Eu vou dar aqui uma dica para você. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa é uma teoria jurídica muito legal, que ele diz que tudo aquilo que frutiferar da árvore envenenada também estará envenenado. Ou seja, se você mentir na constituição da sua empresa, todo o resultado que veio da mentira também é mentiroso, por isso ele não tem valor. Você corre o risco de que o seu negócio deixe de funcionar ou multas pesadas, e não é isso que a gente quer. A gente quer que seu negócio funcione, por isso trate sempre com a verdade. E muito embora a boa-fé seja um princípio muito importante e defendido nessa lei, tá? Ter um mínimo de indício de provas ou básico das provas é muito importante para a sua tranquilidade na relação empresarial. O inciso 3º vai falar sobre a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. Significa que o Estado, e nesse caso quando a lei fala Estado, também está falando de municípios, dos estados e da federação, quer dizer que o ente público não pode determinar o valor do seu produto ou do seu serviço, quantidade. Teve um pessoal aí da sinofilia que procurou bastante esse escritório. Existe um município no estado de São Paulo, não estou me recordando se é na capital ou um município periférico, que estava determinando uma quantidade de cachorros por plantel. Não pode, tá? O Estado não pode intervir nisso, e essa lei já está deixando isso claro, tá? É a intervenção subsidiária e excepcional. O que é intervenção subsidiária? Depois de você que manda na sua empresa, o Estado pode te orientar, ou seja, dizer se a sua atividade é de grande risco ou não, por exemplo, para você saber qual caminho você deve tomar. Mas determinar preço, quantidade, como e quando vender, o Estado não pode intervir, tá? É o princípio da não intervenção. E o último inciso que também está nessa lei é o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado, e é um dos princípios mais importantes nessa lei. Quer dizer que reconhece que você que quer empreender é completamente vulnerável quando você vai discutir com o Estado. Sabe quando você vai para a justiça, que o funcionário público simplesmente diz que ele tem fé pública e basta ele falar e pronto? Você é vulnerável, tá? Esse é um gatilho muito importante para que não soframos covardias desse nível, e principalmente numa eventual demanda judicial. Esse é um fundamento muito importante para o juiz entender que não cabe ao particular provar tudo, mas que o município deve provar que é inocente. Isso porque quando você ou quando um cidadão aciona o Poder Judiciário, tem que lembrar que o ônus da prova cabe a quem acusa. Mas se você for vulnerável nessa relação, inverte o ônus de comprovar, e aquela parte que é mais forte deve provar que você está errado. Então, é claro que isso cabe uma análise do juiz, não vou discutir isso aqui, porque nós vamos falar de empresa,
mas é um princípio importantíssimo. Então, gente, está aí um start. Se você quiser assistir, participar dos vídeos, vamos ficar muito felizes, tá? Dá um like aí, se inscreve no canal para acompanhar os vídeos, e a partir de semana que vem já vamos discutir sobre o segundo capítulo dessa lei, que é muito importante para você que pretende empreender em qualquer seara. Pessoal da sinofilia que está muito preocupado com essa enxurrada de leis aí que pretende proibir o plantel de animais. Olha só, alguns municípios querem proibir o plantel de boi, de passarinho, de cachorro, Então esse vídeo aqui também vai orientar vocês para conseguir a paz de espírito e a tranquilidade que tanto precisam, tá bom? Um bom negócio para vocês e até o próximo vídeo.